Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a essa oportunidade de nós estarmos aqui falando sobre um tema que é muito importante e caro a todos nós, munícipes, pagadores de impostos, que é a mediação na administração pública. Eu sou Gessimar de Souza, friburguense, 56 anos, sou candidato a vereador pelo partido Mobiliza. Meu número é 33999 e o meu interesse nesse debate é trazer uma solução de conflitos de forma não violenta entre o munícipe e os poderes constituídos, nesse caso o poder executivo na pessoa jurídica da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo. A gente sabe que os conflitos são gigantescos. Nós temos vivido na nossa cidade processos judiciais contra pessoas que às vezes não têm conhecimento desses processos, às vezes não têm condição financeira mínima de arcar com custos judiciais e enfrentar um processo judicial. Então, nessas andanças aí, né, conversas com os cidadãos em vários bairros, a gente se deparou com situações terríveis e a nossa proposta aqui é uma proposta para amenizar esse conflito e trazermos aí um mecanismo através da mediação para que seja melhor para todas as partes envolvidas, não só para uma parte, tanto para a prefeitura quanto para os munícipes. Eu também quero agradecer os nossos convidados, o Natan Soares, a Kátia Canela e o Breno também, que está aqui participando do nosso debate. Mas, assim, a princípio, o que eu vejo de mais urgente é instalar uma Câmara de Mediação na Prefeitura Municipal. E eu teria como um pontapé inicial uma Câmara de Mediação que atendesse a duas áreas da cidade. A área fiscal, que é a área onde existe a cobrança de impostos, taxas, multas, e a outra área que seria a área da saúde. E a área da saúde também é fonte de um incrível número de processos, né, judiciais das pessoas contra a prefeitura buscando consultas, medicamentos, tratamentos. Então, isso tem um custo muito alto para a prefeitura e também um desgaste emocional muito alto para os pacientes que estão buscando aquele tratamento, aquele medicamento. Então, na minha concepção inicial, seria um projeto de lei que criasse uma Câmara Municipal de Mediação, inicialmente para esses dois casos. E você acha que com essa criação dessa Câmara, por exemplo, nós temos aí notícias, inúmeras delas, de que pessoas têm os valores bloqueados, sem saber que foram bloqueados. Você acha que isso ajudaria, uma Câmara de Mediação ajudaria na melhoria desse atendimento? Certamente ajudaria, mas antes eu creio que o Poder Executivo ele tem que mostrar uma empatia e entender que a vida do cidadão está muito complexa em termos financeiros. Nós vivemos em um país onde o preço das mercadorias está muito alto, o preço dos impostos, o custo dos impostos é altíssimo. Então, por exemplo, todo ano você tem 5, 6, 7% de reajuste no valor do IPTU. Então, na minha visão, esse aumento não deveria ser automático, porque a maioria das casas estão se desvalorizando. As pessoas têm lá uma casa que vale 500 mil, aí a prefeitura, a inflação é 7%, 8%, então aumenta automaticamente, mas esquece que existe uma depreciação também desses imóveis. Então, um trabalho que uma prefeitura deveria fazer, primeiro, é reduzir os seus próprios custos para ela poder na época dos aumentos automáticos, né, ela pudesse amenizar também a questão do IPTU, desses aumentos automáticos que existem e não condizem com o valor dos imóveis. Mas esse é um outro assunto.
né? A gente imagina que se a Câmara Municipal criar uma Câmara de Mediação, antes a gente teria que ter algum mecanismo legal para que o contribuinte pudesse ser notificado, citado na forma da lei. Uhum. Houve aproximadamente 30 mil processos de cobrança judicial dos munícipes, IPTU atrasado, taxa de alvará, multas, enfim, é uma quantidade, uma gama imensa de cobranças contra o cidadão. E nessas cobranças, existem cobranças que são legítimas, mas muitas cobranças são ilegítimas, e o que está acontecendo também é que as pessoas estão sendo surpreendidas com bloqueios de seus valores em suas contas pessoais, até de aposentadoria, salários, enfim, é uma agressão muito grande contra o munícipe. Posto isso, o que aconteceu? Devido a essa enxurrada de reclamações dos munícipes junto à Câmara Municipal, o vereador Cristiano Guenin protocolou um projeto de lei complementar, que foi o projeto 36 de 2024, foi protocolado no dia 26 de junho de 2024. Foi agora, recente. Né? Nós estamos em setembro, né? Junho, julho, agosto, setembro, 3 meses atrás. Foi discutido em primeira votação, voto unânime a favor do contribuinte. E o que esse projeto de lei complementar 36 e 24 ele preconizava? Que o contribuinte tivesse 2 momentos, 2 oportunidades de ser notificado administrativamente antes da prefeitura entrar com um processo judicial. Primeiro, antes de enviar para a dívida ativa, notificar o contribuinte. Olha, você tem uma dívida aqui, ela está em fase de ir para a dívida ativa, você tem X tempo, né, conforme o tempo da notificação, para comparecer à prefeitura para regularizar a sua dívida. Então, seria o primeiro ponto. E o segundo seria, antes, aí houve essa citação, essa tentativa, essa citação, essa informação junto ao munícipe para ele comparecer antes de se transformar em dívida ativa. Segundo, ele não agiu, transformou em dívida ativa, aí que ele fosse notificado antes de se ingressar com o processo de cobrança judicial. Então, em 2 momentos, né, ele teria uma oportunidade, o munícipe, de se pronunciar. Então, parecia que era uma lei razoável. Em 2 momentos, você tem a oportunidade de tomar conhecimento e agir. E aí, o que aconteceu? Foi discutido em primeira votação, voto unânime, tanto oposição quanto base. Né? A Câmara Municipal de Friburgo tem 21 vereadores, que, por sinal, é um número absurdo, né? Sou contra 21 vereadores, acho que deveria ser, no mínimo, no máximo 15. Eram 12 em 2012, e através de uma votação sem consulta pública, aumentou para 21, 9, quase dobrou o tamanho da Câmara, né? Mas esse é tema aí para um outro debate. Então foi votado por unanimidade, foram 6 vereadores de oposição e 15 vereadores da base do governo, 21. Eu vi, a votação foi 17-0, teve algumas faltas, né? E em julho foi colocado em segunda votação, novamente foi votado por unanimidade a favor do contribuinte. Ou seja, o projeto do vereador Cristiano Guenin foi bem aceito por todos, oposição e base do governo. Aí o que aconteceu? No dia 27/8, o prefeito resolveu vetar essa lei na sua íntegra, esse projeto de lei complementar. Era uma oportunidade do prefeito mostrar uma sensibilidade a esse assunto, recuar dessa cobrança maciça, indiscriminada
e até cruel, até atenta contra os direitos humanos da pessoa, atenta contra a dignidade da pessoa, uma pessoa no seu leito de enfermidade, com câncer, ganhando R$ 1.400, ela chega lá, não tem um centavo nem para comer. Isso é um absurdo total. Então seria um momento desse prefeito ter um pouco de sensibilidade e, de repente, se a lei não tivesse perfeita, que ela pudesse ser melhorada nessa negociação junto ao Legislativo. Isso não aconteceu. Continuando, Terezinha, essa questão do projeto de lei, né, de 36 de 2024, o que aconteceu? Esse voto unânime virou uma manutenção do veto por toda a base do governo. Todos os vereadores que votaram da base, que votaram a favor do munícipe, a favor do projeto de lei complementar o 36 de 2024 do vereador Cristiano Guenin, eles simplesmente mudaram de ideia. O prefeito deve ter feito uma pressão e eles não sustentaram aquele voto a favor do munícipe e debandaram para o lado do prefeito. O advogado, né, e vereador Cristiano Guenin, se ele tivesse conhecimento na área de mediação, ele poderia ter trabalhado melhor esse projeto seria muito bem-vindo. E teria desmontado todo e qualquer argumento do prefeito e da procuradoria para poder trazer uma solução via mediação para esses conflitos. Então, como vereador, se Deus quiser, vou chegar lá. Essa vai ser uma das minhas bandeiras, que é refazer esse projeto de lei. Ele não vai ser um projeto de lei complementar, porque ele aqui foi pego uma outra lei, aí se complementa, né, vai ser um projeto de lei ordinária, provavelmente, e nós vamos trazer a questão da mediação para a realidade de Nova Friburgo, porque o munícipe, o pagador de imposto, o cidadão, ele não merece ter a sua dignidade atentada. Isso é contra os direitos humanos, contra a dignidade da pessoa humana. E os casos são inúmeros, pessoal. Os casos são de chorar, de você ajoelhar e chorar de tanta tristeza, de tanta desgraça, que essa falta de sensibilidade dos poderes constituídos estão trazendo para o cidadão da nossa cidade. O cidadão de Nova Friburgo não merece isso e nós vamos trazer ferramentas para que isso não aconteça a partir de 2025. Boa tarde a todos, meu nome é Breno, eu vim participar aqui hoje desse debate a respeito da mediação da administração pública e eu gostaria de perguntar ao Gessimar, candidato à Câmara de Nova Friburgo, como que a mediação na administração pública pode ajudar no melhor entendimento das leis, para que não haja divergência na interpretação das leis e que o munícipe tenha muito claro quais são os seus direitos, quais são as suas obrigações, como que a mediação pode auxiliar nesse processo. Bem, Breno, obrigado pela pergunta. Eu creio que os mediadores, eles sempre se preparam muito bem para qualquer mediação. Em relação à mediação, a gente precisa também qualificar bem esses mediadores. A gente não entrou nesse detalhe, mas existem duas possibilidades, pelo que eu entendi, Terezinha. Uma seria a prefeitura ter a sua própria câmara de mediação, ou ela também poderia contratar uma câmara de mediação já existente, já com experiência, já com isenção, que eu creio que seria um melhor caminho. Eu sou a favor de tudo no privado, privatizar tudo. A gente privatizar uma câmara de mediação seria o caminho ideal. Haveria mais isenção, você estaria livre de alguns vícios do poder público que existem, né? E teria que se trabalhar como que seria essa remuneração, como seria uma licitação, né? Eu creio que parte por parte de um princípio de licitatório. Isso. Ou existem outras ferramentas também de você contratar um serviço privado
e teria que se trabalhar a remuneração desses mediadores. Eu acho que seria muito mais barato para a prefeitura pagar uma taxa de sucesso em cima das mediações. Poderia ser até o próprio contribuinte que pagaria essa taxa, né? E a partir daí se resolver esses conflitos de uma forma mais justa, mais digna, né, para as pessoas. Então, esse é um caminho. Boa tarde a todos, eu sou Natan Soares, morador da Chácara do Paraíso, e eu venho observando que no decorrer desse governo, principalmente agora se tratando desse último ano, que é um ano de eleições, a sanha arrecadatória da prefeitura, do prefeito em si, tem aumentado consideravelmente. Muitos gastos, e principalmente gastos com inúmeras festas caríssimas, e com isso urge a necessidade de se ter um caixa para custear todos esses gastos. Né? E com isso observamos o prejuízo da população, de um povo que se encontra em situação muito complicada e difícil, relacionada até a toda uma conjuntura de um governo federal, né? E existem hoje inúmeras formas utilizadas, consideradas por mim ilícitas, ao ponto de forçar, de obrigar o contribuinte a pagar os seus débitos que, por um motivo ou outro, se tornou inadimplente. Eu gostaria de perguntar ao candidato Gessimar o que ele acha de uma anistia aos débitos concernentes de 4 anos atrás, retroativos, para que eles pudessem acertar a sua vida, as suas vidas, né? E também a regularização dos imóveis existentes hoje dentro do município, que aproximadamente 70% desses imóveis estão aí irregulares, considerando inúmeras moradias, inclusive no bairro onde eu moro, que é a Chácara do Paraíso, e bairros próximos, como também Nova Suíça. Natan, boa tarde, obrigado por sua pergunta. Em relação à anistia, eu confesso que eu teria que estudar um pouco mais a legalidade, a constitucionalidade de uma anistia. Eu não teria essa resposta para te dar imediatamente. A segunda parte, né, respondendo a segunda parte da pergunta do Natan, em relação à legalização fundiária. Nós sabemos que a maior parte dos imóveis de Nova Friburgo, eles estão numa ilegalidade, até por conta da falta de eficiência da prefeitura em relação a ter o arquiteto e engenheiro público para que aquela pessoa tenha uma planta legalizada. As pessoas estão precisando de um teto. Então, o que acontece? A pessoa vai lá, faz um puxadinho no terreno de um familiar, pega um terreno maior, 3, 4 pessoas compram aquele terreno, cada um faz a sua casinha, e ela não está preocupada em pagar 2, 3, 5 mil reais num arquiteto, num engenheiro. É melhor ela pegar esse dinheiro e fazer a fundação da casa dela. Então, nós temos que ter, dentro da prefeitura, um trabalho gigantesco na cidade para a legalização fundiária, para que a gente possa aumentar a base de arrecadação, porque hoje o friburguense está pagando um aluguel. O IPTU hoje é um aluguel. O IPTU está altíssimo, a pessoa luta para ter sua casa própria. Quando compra uma casa própria, vem o Estado, escritura, registro, taxas. Quando se faz uma compra e venda de um imóvel aqui no Brasil, no estado do Rio, parece que a pessoa está nadando em dinheiro. Então, é um momento do Estado vir e tirar o máximo de dinheiro daquela pessoa. E ela não tem esse dinheiro. Então, o poder público precisa ter o seu engenheiro, o seu arquiteto público para ajudar essas pessoas a legalizar os seus imóveis, para a gente aumentar a base de arrecadação e o valor do IPTU não ser esse absurdo que é hoje. Então, só aumentando a base que nós vamos conseguir ter um IPTU mais justo para o cidadão friburguense.